Bom, eu vou falar hoje sobre o sistema respiratório. E, naturalmente, quando se fala de sistema respiratório, é um sistema do momento atual, porque ninguém vive sem respirar. Naturalmente, nós somos aeróbios e precisamos respirar. A respiração tem por vir trazer o ar dentro do pulmão e tirar o ar de dentro do pulmão. O que é que nós buscamos fora? Nós buscamos fora o oxigênio, que tem uma taxa aproximadamente de 20% da mistura gasosa de oxigênio, que vai até os mais profunda parte do pulmão. Fizemos a estoca gasosa, a hematose, e aí conseguimos fazer a respiração pulmonar. Uma coisa é a respiração pulmonar, a outra é a respiração celular, que também vamos conversar. Eu vou começar a falar para vocês do sistema como um todo. O sistema como um todo começa ali, ó, ali em cima. Nariz. Nariz que todo mundo conhece, né? Nariz é o elemento que tu consegues fazer com que o ar entre dentro de ti, né? Através de um processo chamado de inspiração. Tu inspira pelo nariz. É claro que também pode se inspirar pela boca, mas não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Porque o ar, quando entra pelo nariz, nós temos aqui uma vascularização muito rica, faz com que o ar que entre aqueça, ele entra aquecido e fica mais facilitado as trocas gasosas. Então, entra pelo nariz, depois desce, e aí nós temos a faringe. Faringe tu conhece tudo, já ouvi falar em faringite, na parte das vias aéreas superiores também. Então tem o nariz, a faringe. A faringe é um ducto pequeno, né, que vai até a laringe. A laringe é a sequência da faringe, é onde nós temos ali as cordas vocais, né, na laringe. A laringe, por sua vez, o ar já está aquecido e, naturalmente, uma coisa interessante é que quando tu respira, vai direto para a parte respiratória. Não entra pelo esôfago, que é um tubo que está atrás. A laringe está aqui, onde tem as cordas vocais. Na sequência, nós temos a traqueia. Bom, ali na laringe seria interessante lembrar ainda dessa parte um pouco mais elevada que nós obtemos, chamado de... é um osso, não é bem osso, é uma cartilagem quase que um osso, que a gente chama de pomo de Adão, essa parte aqui, de cima. Aí tu desce, né? Tu olhas aqui, ó, tem os anéis, esses anéis aqui, o que é? É a traqueia. A traqueia é constituída de anéis cartilaginosos, mas não é um anel que se fecha, é um anel em forma de C, atrás está aberto. É claro que ele é revestido de um tecido liso. E por que isso é importante a gente falar? Porque se não existisse esses anéis cartilaginosos, num determinado momento, por força hormonal, por força de um agente qualquer, tu irias ter uma colabação da parte respiratória e tu ia morrer simplesmente sufocado. Não iria mais entrar ar no teu pulmão. Então, esses anéis em forma de C não permite a traqueia se fechar. Aí a traqueia desce, e aí tu olha aqui, ó, nós temos dois brônquios. Os brônquios, tu já ouvisse, cansasse de falar em bronquite. Bronquite, tem vários tipos de bronquite, mas tem uma bronquite desgraçada, alérgica, tem uma bronquite que é por um processo, claro, a ite já é inflamatório, mas é de uma gripe maltratada, e aí tu passa a ter essa bronquite o resto do tempo. É dito assim, mas será que isso aí não é hereditário? Não, tu podes perfeitamente curar isso. Hoje nós temos médicos especializados nisso. Aí tu desce, tu tens os brônquios aqui, o brônquio do lado esquerdo, o lado esquerdo meu é esse aqui, ó. O que tu está vendo é esse aqui, ó. Esse é o lado esquerdo. É o teu lado esquerdo. E tem o brônquio que vai para o lado direito.
O que vai para o lado direito vai para o pulmão direito. O pulmão direito é dividido em 3 lobos, sabe? 3 lobos. Ele é um pouco maior. E o pulmão esquerdo é dividido em 2 lobos, um pouco menor, portanto. E por que essas dimensões são assim? É anatômico. Aqui no meio, chamado de mediastino médio, é onde o coração vai ficar alojado, né? Que tem uma relação direta, né? Porque nós vamos depois, logo em seguida, falar do sistema circulatório, que tem tudo a ver com o sistema respiratório. Então, por enquanto, falando do respiratório, esses brônquios vêm e se ramificam em bronquíolos. Bronquíolos é como se fosse uma árvore muito pequena, uma árvore que dá uma dimensão, uma árvore muito pequena. Vocês estão vendo aqui, ó, mais ou menos no desenho, essa ramificação inteira são os bronquíolos, muito finos, nos 2 pulmões. Aí os bronquíolos, por sua vez, precisam receber primeiro o ar. E aí nós vamos ver essa respiração mecânica como se dá. Na outra figura eu mostro para vocês que existe aqui, ó, um músculo aqui no meio chamado de diafragma. Diafragma é um músculo que, quando nós contraímos ele desce, e juntamente com a musculatura que nós temos nas costelas, chamada de gradil costal, se abre, então forma realmente algo aqui, ó, negativo, e aí o pulmão se enche de ar. Quando, isso aí é inspiração, quando nós queremos jogar para fora, a gente contrai o nosso diafragma e o gradil costal, e aí isso aqui fica menor e joga o ar para fora. Pois bem, até então nós chegamos nos bronquíolos. Os bronquíolos, eles se dividem numa fração bem menor, chamada de alvéolo, os alvéolos pulmonares. Dos alvéolos pulmonares eu tenho uma série de insights para mostrar para ti. A exemplo, se tu és um cara fumante, pelo amor de Deus, para com essa droga, não vá fumar. Eu vou te mostrar o que a nicotina, o alcatrão e outros elementos que tem no cigarro pode fazer no teu pulmão. A desgraceira que é isso. Vai detonar os teus alvéolos pulmonares. Eu vou mudar a imagem para mostrar melhor os alvéolos pulmonares. Deixa eu ver. Isso. Está aqui, ó. O que eu estava falando, diafragma, é esse músculo aqui, que divide a caixa torácica da caixa abdominal. Então aqui está o coração, aqui no meio, os pulmões. Voltando, o pulmão nosso direito ele é um pouco maior, são 3 lóbulos. E o pulmão esquerdo são 2 lóbulos só. Mas isso é o suficiente para aquilo que tu queres fazer como respiração. E aí, como eu dizia, os bronquíolos se dividem assim, ó, em ramificações menores, que são feitos um cacho de uva. Está vendo aqui, ó? Esses cachinhos são chamados sacos alveolares. E aí, um alvéolo desse aqui, uma célulazinha, é muito fino. E junto a eles vai passar uma ramificação de arteríolas, artérias e vênulas, veias e artérias passarão por eles. De tal sorte que quando tu inspira, 20% do ar que tu traz para cá tem oxigênio. O oxigênio chega aqui, o alvéolo limpo, bom, passa por aqui, um saquinho fica cheio de gás mais oxigenado. E aí é trazido do teu corpo um ar que tem muito, um gás CO2, dióxido de carbono, é trazido. E imediatamente a hemácia, que é um disco bicôncavo, passa aqui e faz a troca. É também uma célula muito delgada, que se encosta e por difusão, ela joga. Difusão é isso, joga o que ele tem em maior quantidade, que é CO2, para fora e pega o oxigênio. E aí vai em direção aos teus tecidos, oxigenar o teu tecido. Eu vou dar uma paradinha para falar para ti do problema mais sério que tem. Vou falar do cigarro, também o eletrônico, vou falar dos dois. O indivíduo que traga, ele fuma, ele traga.
ele traz a nicotina e o alcatrão. Então essa aula não é só para quem vai fazer vestibular ou Enem, é também para o teu pai, para o teu avô, para o teu tio, para a tua mãe, para a tua tia, os teus parentes que tu ama, sabendo o seguinte: essa nicotina e alcatrão vai matando teus alvéolos pulmonares. Automaticamente, o que é que tu não vais ter mais? As trocas gasosas. Isso que significa o quê? Não havendo a troca gasosa, o CO2 não sendo jogado fora para pegar o oxigênio indo para o teu tecido, nós temos dentro de cada célulazinha uma organela chamada mitocôndria. Ela precisa do oxigênio para quebrar a glicose e produzir ATP, trifosfato de adenosina, ou adenosina trifosfato. É graças a esse trifosfato de adenosina que eu estou me movimentando. E chega um dado momento que eu vou ficar até cansado, mas eu preciso fazer essas trocas gasosas. O indivíduo, então, que fuma, ele começa a ter menor qualidade de trocas gasosas. Com isso, ele vai ter maior incidência na sua circulação de CO2. O CO2 se transforma num ácido carbônico. Então, quando teus vasos ficam com acidez, tu fica acidificado. Poder, de repente, o indivíduo ser levado a um cansaço miserável. Bom, se ele está fazendo normalmente a troca gasosa, nenhum problema. Então eu volto a dizer, a nicotina detona o teu alvéolo pulmonar. O alcatrão também. E, curiosamente, eu vou falar agora de um elemento novo, que são essas queimadas que aconteceram, né, no Cerrado brasileiro, Amazonas, que trouxeram uma substância química, né, e que ela se difundiu por quase todo o Brasil. Nós aqui no sul, eu estou em Florianópolis, Santa Catarina, nós sentimos uma névoa que veio dessa fumaça. Essa substância veio ao teu alvéolo e, indubitavelmente, ela gerou um problema sério em nós de graça. Então, se tu não te preocupar com as queimadas, tu não está te preocupando com a tua saúde, a saúde dos teus filhos, a saúde de qualquer ser humano. Tu tem que ter essa preocupação, porque tu tem uma visão do sistema respiratório. Bom, um detalhe também interessante de ser conversado nesse momento é que existe também esses cigarros eletrônicos. A substância que ele lança aqui no teu alvéolo pulmonar vai te detonar. Pior que isso, eu vou mostrar uma coisa. O que é que o alvéolo mesmo faz? Tu lembra? O alvéolo faz as trocas gasosas. Nós chamamos disso de hematose, as trocas gasosas. O alvéolo, né, passa ali uma arteríola, um vaso, primeiro um vaso. Passa um vaso, pum, joga o CO2 para dentro do alvéolo. E pega aquilo que chegou no alvéolo, que é o O2, o oxigênio. Pega. Pois bem, essa troca existe de uma forma normal. Em muitos dos fumantes, um desses alvéolos pulmonares, de repente, dá louca, ele enlouquece e diz: não vou fazer mais coisa nenhuma de troca gasosa, para não dizer outra coisa. Então, não vou fazer mais, não quero mais fazer. E aí? Vou fazer outra coisa, porra. Vou mudar o meu DNA, não quero fazer troca gasosa, não estou aí para esse imbecil que está fumando o tempo todo e não faço mais. Aí ele mudou o material genético. Aí tu pensa que é uma coisa simples. Não, ele mudou essa célula agora, esse alvéolo é uma célula mutante. E com toda certeza, essa mutação que houve aqui, tu acabou de adquirir um câncer pulmonar. E um câncer no pulmão é muito sério. Tu imagina assim, é fácil, eu vou tirar um lóbulo desse do pulmão. No direito eu tenho 3 lóbulos, tiro um. Ou no direito, no esquerdo, eu tenho 2 lóbulos, eu tiro um. Não é assim, cara. Porque no momento que essa célula se modificou, ela se multiplica com muita velocidade. Tu só vai sentir isso quando tiver um volume um pouco maior e começa a pressionar os teus nervos. E aí tu tem dor. Quando tu respira, tu tem dor pulmonar. Tu vai fazer uma radiografia e tu vai ver que tu tens um nódulo no pulmão. Quando tu tens um nódulo no pulmão, provocado por algo que imbecilmente tu quis fazer, que era o fumar, esse nódulozinho, esse câncer que tu está tendo,
Está vendo que isso aqui é extremamente irrigado? Isso aqui é extremamente irrigado. Muitos vasos, muitos capilares passam por aqui. Veias e artérias para fazer a troca gasosa. Aí o que acontece? Essa célula que se modificou e se multiplicou a ponto de já te estar dando uma dor pulmonar, células daqui se descolam com muita facilidade e pega a tua circulação, tua corrente sanguínea. Para onde ela vai, Toninho? Ela vai para onde ela quiser. Ela pode se instalar no teu cérebro, pode se instalar no teu fígado, pode se instalar no teu pâncreas. Como é que nós chamamos isso? Metástase. Tu tem uma metástase, um câncer em que tomou todo o teu corpo. Sabe o que o médico vai dizer nesse instante? Não adianta operar. Ele está totalmente metastático, porque até tu sentir dor, esse volume, esse nódulo cresceu muito, provoca uma dor violenta. Então é interessante a gente falar para indivíduos que têm esse vício desgraçado, que tu gasta com algo para te matar. E mais uma coisa também que eu quero te dizer: se na tua família alguém fuma, não permita fumar em ambiente fechado, porque tu está fumando junto. Então, em nenhum ambiente fechado é permitido fumar, porque tu vais te contaminar, tu fuma junto. Imagina uma mãe, de repente uma criança que está ali respirando o tempo todo, e um pai, um tio, um avô, desavisadamente vai fumar no quarto em que essa criança está. Ela está fumando igual. Todas essas alterações que eu falei podem ocorrer com essa criança. É muito sério. E nós adultos somos assim. É claro que tem um detalhe, que tem gente que fuma, isso aqui vai morrendo e não deu câncer, mas vai fibrosando. Aí forma aquelas fibroses pulmonares. Nós chamamos de efizema pulmonar. DPOC é algo simplesmente assim, ó, fim de linha, quase que fim de linha, porque um alvéolo desse que é destruído, ele não se regenera, então fica uma fibra ali. Então tu imagina, por exemplo, tem indivíduos que têm efizema pulmonar, DPOC, onde ele tem apenas 20% do pulmão respirando. Então é muito sério. Ele naturalmente pode ser levado à morte com facilidade. Bom, eu estava mostrando a vocês a importância do alvéolo pulmonar, a importância do sistema respiratório. Mostrei a vocês, voltando rapidamente, o ar entra pelo nariz, lá ele é aquecido, desce pela faringe, já ouvi falar em faringite, e repare que se tu tiver dificuldade de saber, é lafa, laringe e depois a faringe. Na faringe tem um elemento muito bom, chamado de cordas vocais. As cordas vocais é pela qual eu estou agora fazendo uso dela para falar, né? Não é somente o ar passa por ela e eu já falo. Não, existe lábio, língua, tudo isso que vai ajudar. Mas tem ali as cordas vocais. Tu já ouviu gente que tem, de repente, problema no sistema respiratório superior? O que é o sistema respiratório superior, Toninho? Nariz, faringe, laringe. Traqueia, da traqueia em diante, é inferior. Pois bem, quando alguém tem um problema sério no sistema respiratório superior, tu és obrigado a fazer um buraco aqui, nós chamamos de traqueostomia, e bota uma campânula, tu já deve ter visto gente com uma campânula de aço, e que para ela falar, ela é obrigada a botar o dedo e ir para falar, senão ela não fala. Agora, essa outra questão que eu também tenho que falar para vocês imediatamente, essa laringe de quem não é fumante, no meu caso, eu nunca fumei, ela é uma faringe ciliada, tem cílios, e tem umas células aqui, calciforme, forma de cálice, caliciforme. Essas células produzem muco. Esse muco é para poder fazer a eliminação de todo o elemento que tu respirou e não estava de acordo, jogando para fora. Então, essa traqueia toda de quem não é fumante, ela é ciliada
e tem células também caliciformes que produzem o muco. Bom, no nariz tu tem os pelos, que também ajudam na filtragem do ar que tu respira. Naturalmente, todo indivíduo que tem pelo no nariz, ele corta, porque fica muito feio quando tu tens um segundo bigode, que é aqueles pelos de nariz. Tu apara, mas é interessante porque eles fazem a filtragem também do ar, né? Era isso que eu precisava relatar a vocês. Eu vou dar sequência a vocês. Eu disse a vocês que o ar chega até o alvéolo, e quando ele chega ao alvéolo, ele chega rico em oxigênio. E aí, quando passa por aqui as veias e as artérias junto ao alvéolo, elas vêm ricas em CO2. Esse CO2 é trocado pelo oxigênio. Nós chamamos esse fenômeno de hematose. É um termo que cai muito em vestibular, cai em Enem, e tu tem que saber. Era isso que eu gostaria, nesse momento, de falar. Detalhe, tu que estás me ouvindo, não pensa que isso é difícil. Não é para ninguém. Só se tu for um cara que, de repente, não foi preparado para a vitória. Tu és um cara vitorioso se tu quiseres ser. Isso é muito simples. Chega em isso aqui, ó, com essa aula que eu te dei, depois tu começa a pensar, peraí. O que o Toninho mesmo falou? A respiração começa pelo nariz, aí depois tem a faringe, isso. Aí tem a traqueia. Eu vou lembrar do detalhe que ele falou da traqueia. A traqueia é ciliada, cheia de cílios, e tem umas células caliciformes. Está aqui, traqueia, e aí tem umas células aqui caliciformes. Essas células caliciformes produzem um muco, que muita gente fica na loucura. Isso vai ser expelido lá pelo teu nariz. Eu não estou dizendo que tu tem que ser mal educado de limpar o nariz na frente das pessoas. Mas quando tu toma banho, limpa o teu nariz, porque tu tens esses elementos poluídos que entraram, tu jogando fora. Eu estou falando de elemento poluído, não estou falando de cigarro, porque daí tu detona o teu alvéolo pulmonar. Era o que eu tinha para agora. Um abraço e até a próxima aula.